Olá, irmãos queridos, bem-vindos à nossa partilha entre irmãos. Você está agora na comunidade Bom Pastor, pela internet, mas a gente está na comunidade Bom Pastor. Nós estamos juntos para partilhar um pouquinho da palavra do Senhor, que alimenta a nossa alma, renova as nossas forças. Ouvir o que vem de Deus é bom demais, demais. As melhores coisas vêm do céu, vêm do coração do Senhor, então vamos ouvi-lo. Laura Beatriz, minha irmã, tudo beleza? Tudo certo? Padre Antônio, que alegria. Olha, todo mundo amando o mês de agosto agora. Pois é, mês bonito, né? Eu acho lindo. Santos lindos, tudo lindo, mês das vocações. Então, vamos nós viver esse mês, viver esse tempo, viver o dia de hoje como um presente de Deus, né? Eu acho que é a melhor maneira da gente viver a vida, né? Um presente. Ganhamos um dia que não merecemos, que não fizemos nada para ter, é um presente. É verdade que o presente às vezes vem bem embrulhado, né? Mas se a gente souber desembrulhar direitinho, né, com calma, né, a gente consegue descobrir o que o Senhor tem de preparado de bonito para nós. Então, vamos lá, Laura Beatriz. Hoje é dia de Salmo 90, a revanche, né? Salmo 90, parte 2. Começamos semana passada a conversar, a partilhar um pouquinho o que nós compreendemos, né, a partir desse salmo, o que o Senhor fala ao coração da gente com ele. E vamos continuar hoje, porque a gente parou, na verdade, na metade do salmo, né? No meiozinho do salmo, né? Não temerás a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que graça ao meio-dia. A gente falou semana passada que esse mal do meio-dia, esse demônio do meio-dia, como diziam até os pais que iniciaram a vida monástica no deserto, né? Ele é aquilo que hoje a gente chamaria o quê? Uma apatia, uma indolência, uma moleza que todo mundo sente quando dá mais ou menos meio-dia, principalmente quando a gente come bem na hora do almoço, né? Eu tenho uma paroquiana linda, uma senhora lá do Nordeste, que quando assim tem feriados civis, que não são feriados religiosos, que não demandam, né, ali a presença mais na igreja, ela faz para mim uma buchada com aquele feijão branco, mas tem que ser num dia que depois comeu, vai para a cama. Porque é o mal do meio-dia. Sem missa nesse dia. Exato, nesse dia tem que celebrar de manhã, porque depois aquela sensação de prostração mesmo, né? E os antigos monges diziam, imagina, viviam no deserto, meio-dia é o horário de maior sol, né? Eles não se alimentavam bem, né? Obviamente não comiam buchada. E justamente por isso, quer dizer, sentiam aquela sensação, aquela coisa física mesmo, né? De exaustão, que dava um desânimo, que dava uma vontade de se entregar, a gente chamaria de preguiça, né? Mas é mais do que uma preguiça, né? E eles percebiam o quanto aquilo era uma porta aberta para outras tentações, outros males. Então, eles falavam muito, olha, vigie contra o demônio do meio-dia, né? O mal que graça ao meio-dia. Acho que a gente também falou que um outro modo de entender isso é aquela crise, o pessoal chama de crise dos 40, né? A crise da meia-idade, que é o meio-dia da vida, né? Quando você começa a se perguntar, e às vezes de uma maneira meio ruim, o que eu fiz da minha vida? O que vai ser daqui para frente? Será que valeu a pena? Eu acho que não valeu nada, eu acho que eu joguei a minha vida fora. A gente começa a entrar numas neuras, né? Que quando não são bem administradas, levam, eu acho que todo mundo conhece situações assim, né? Por exemplo, a separação no casamento, né? Porque a pessoa pensa, acho que não valeu a pena, acho que esse casamento está me exigindo demais. Eu já ouvi isso de monte. É a crise do meio-dia, da meia-idade, né? Um momento de impasse na vida. E a gente precisa administrar esses momentos com atenção, porque eles são naturais, mas eles são também portas abertas, justamente pela fragilidade que eles causam, portas abertas para que o inimigo coloque minhoca na cabeça da gente. Acho que todo mundo já passou por essas coisas, né?
Ou quem tem mais de 40 é capaz de reconhecer, é verdade. Eu passei por uma fase que eu fiquei me questionando o que eu tinha feito da minha vida, se eu não tinha estragado a minha vida, o que vai ser da minha vida daqui para frente. E aí a gente começa a imaginar um monte de coisas que são tão irreais, mas que justamente por isso, né, a gente idealiza e tal, e que são um perigo se você deixar, elas te tiram de onde Deus te pôs, né? Quanto à coisa do meio-dia diário mesmo, né? Aquele momento de apatia em que a preguiça chega e a preguiça gera indolência e a indolência gera minhoca na cabeça também. Então, de tudo isso, mais ou menos, né? Os pais da vida monástica, lá no início da igreja, entenderam na pele, né, que isso podia ser, vamos dizer assim, uma expressão, uma manifestação desse mal do meio-dia, do qual fala o Salmo 90, versículo 6. Né? Padre Antônio, nesse momento eu estou tendo assim, uma compreensão nova. Eu nunca tinha entendido esse caiam 1000 homens à tua direita e 10.000 à tua esquerda. Mas nesse momento a compreensão que eu estou tendo é que como muita gente cai nessa hora do meio-dia. Cai mesmo. Como o senhor acabou de falar, como é sutil, como é perigoso, como é arriscado, né? Esse tipo de pensamento de... O que eu faço? Como é que eu vou fazer? A minha vida... Isso é arriscado, sim, porque a gente pode realmente cair, e cair feio. Sim, é preciso que a gente lembre, né, daquela... dessa palavra, né? Caiam 1000 à tua esquerda, 10.000 à tua direita. As pessoas às vezes falam disso como se fosse, né? Eu vou... Não. É um alerta, né? É um alerta de que é possível que no seu caminho de vida você veja muitas pessoas caindo ao seu lado, caindo no desânimo, voltando atrás, desistindo, né? Você não pode, vamos dizer assim, repetir essas histórias, né? Eu lembro de quando, no finalzinho do Evangelho de São João, São Pedro está conversando com Jesus e Jesus, de alguma maneira, diz para ele, olha, Pedro, algumas coisas lá adiante vão ser complicadas, né? Quando você era jovem, você ia para onde queria. Quando você for velho, você vai ser levado. Então, Pedro percebeu que Jesus estava falando de desafios que viriam pela frente, né? Uhum. E é legal porque nessa hora, a Bíblia diz que São Pedro se virou para o lado e procurou alguém e viu São João. E aí perguntou, e esse daqui, o que vai ser dele? Né? E Jesus diz, olha, se eu quero que ele fique até que eu volte, o que você tem a ver com isso? Segue-me tu. Vem e segue-me. Eu acho que isso tem a ver com essa história aqui do 10.000 à tua direita, 1.000 à tua esquerda, porque a gente às vezes olha demais para os lados. Né? Uhum. Ou olhando para as pessoas que caíram e imaginando que a queda de outros pode justificar as nossas. Nossa. O que é uma tolice, né? Em todos os sentidos, espiritual, intelectual, todo tipo, né? Eu não posso imaginar que o fato de alguém cometer erros alivia a minha barra. Isso seria uma irresponsabilidade, né? Seja pelo fato de, às vezes, a gente se sentir sozinho no caminho que a gente tem com o Senhor, né? E a gente imagina que alguém tem que ir junto, né? Alguém tem que sentir do jeito que a gente está sentindo, alguém tem que ir como a gente está indo. Olha, há momentos em que você vai olhar ao seu redor e você não vai encontrar muito apoio, muita inspiração. Você vai encontrar pessoas que caíram, pessoas que desistiram, mas você não vai ser atingido. Você vai continuar de pé, olhe para o Senhor e continue a sua história com Ele. Isso é o que você pode fazer. Né? É claro que você pode ajudar, você pode encorajar, mas até para fazer isso, você tem que estar minimamente bem. Né? São Paulo, quando se despede dos anciãos da igreja de Éfeso, quando ele vai para Jerusalém, ele sabe que o bicho vai pegar e que ele não vai se encontrar mais com esses homens. Né? Então ele diz, olha, cuidem de vocês mesmos e do rebanho que o Senhor confiou a vocês. Eu acredito que é uma boa sugestão de Paulo. Né? Olha, se vocês estão de pé, cuidado para não cair, cuidem de vocês, para que vocês possam cuidar das pessoas.
mantenham-se de pé, mantenham a atenção de vocês no chamado do Senhor, para que vocês possam, inclusive, encorajar quem ao redor de vocês está bambeando e quase caindo. Mas se você vir pessoas caindo ao seu redor, não se espante, não se assuste. É assim, prossiga e seja fiel. Faça o que depende de você. Olhe para o seu chamado, mantenha os ouvidos atentos ao seu chamado. E não se desanime e não se desespere se você vir muitos caindo ao seu redor. Talvez por motivos que você conheça o bastante, né? Que você sinta também pesarem sobre você. Mas olhe para Jesus, Ele é o motivo que faz valer tudo a pena, então olha para Ele, né? E não se deixe abater, desanimar, quando você vir, porventura, alguém cair. Também não julgue, não condene, não é sua tarefa, né? Siga, vá adiante. E ao mesmo tempo, a gente ainda conta com aquela palavra, né? Você que está de pé, toma cuidado. Para não cair. Porque você também... É um alerta também, né, Padre Antônio? A gente pode achar que a gente já... A matéria-prima que papai usou é a mesma para todo mundo. Para todo mundo. Ele fez a gente de barro, não fez uns de barro e outros de aço inoxidável, né? Todos somos de barro, todos somos visitados geralmente pelas mesmas coisas. É claro que alguns são mais sensíveis a algumas coisas, outros são mais sensíveis a outras coisas, mas genericamente todos nós somos envolvidos ou pela necessidade do afeto, ou pela necessidade da segurança, ou pela necessidade de ter coisas que nos deem a impressão de que nós valemos mais porque temos. Todos nós lidamos um pouco com tudo isso, né? Com a dificuldade de não sermos aceitos, o quanto isso frustra a gente. No fundo, se mexer o barro, a gente vai encontrar os mesmos desafios na vida de todo mundo. Então não deveria nos assustar a possibilidade de cair. Ao contrário, precisamos nos fortalecer em Deus para mantermos-nos de pé e, se cairmos, sermos corrigidos e levantar. Também não deve nos espantar o fato de que as pessoas caiam, né? Padre Antônio, eu fico pensando assim, eu creio que os nossos irmãos que moram na Nicarágua, né, como aquele padre que a gente viu recentemente, na Nigéria, eles compreendem bem isso aqui. Eles têm visto pessoas caindo em prisão, né, caindo aprisionados, perseguidos. Eu creio que eles, talvez a gente ache assim um pouco, mas eles compreendem muito bem isso aqui. Eu sinto que eles... E eu não tenho como, de novo, Padre Antônio, me reportar, né, ao Calvário, vendo assim aquele moço ao lado de Jesus na cruz, né? Nada o impediu de olhar para Jesus. Mesmo crucificado, mesmo ferido, o outro não. Nada o impediu, né? Eu creio que esses irmãos que moram nesses lugares onde a perseguição é terrível são tomados pelo mesmo desejo de olhar para Jesus, por isso eles se mantêm assim firmes e não se deixam abater, como aquele moço que estava ao lado de Jesus, tinha tudo, acabou, eu estou aqui, daqui a pouco, não se deixou abater, porque ele ergueu o olhar para Jesus. Então, como esses irmãos que se mantêm corajosamente, né, de pé, vendo tanta coisa na Nicarágua, na China, na Coreia do Norte, na Nigéria, porque lançam um olhar para Jesus, né? Situações limite, elas obrigam a gente a reconhecer o quanto a gente é dependente de Deus, né? E isso talvez gere na gente uma fortaleza que, enquanto a gente acha que tem outra segurança, a gente não experimenta. Amém. Então, quando tiram tudo das tuas mãos, o que sobra é Ele. E aí você tem que se agarrar nele com todas as forças, né? E nesses lugares onde você, né, lembrou, onde ser cristão custa muito caro, talvez, poxa, o Estado que devia me proteger está me perseguindo, né? O trabalho me tiraram.
Os meus amigos, as pessoas que pareciam amigas, eu já não sei se eu posso confiar, porque alguém talvez tenha me denunciado. Sei lá, então, quando parece que vão tirando tudo das mãos, sobra a fidelidade do Senhor, né? Que é o nosso escudo, né? Que é o nosso escudo. E é uma grande descoberta, né? Ao mesmo tempo, é o tipo de experiência que a gente só tem quando é posto no limite. Não é possível prever ou imaginar como vai ser, né? Não. Você falou de situações de perseguição. Existem outras, né? Uma enfermidade, um perigo de morte, um momento de desemprego, de crise econômica, né? Essas situações, elas põem a gente tocando muito de perto a fragilidade da gente. Ou a gente se desespera, ou a gente se agarra no Senhor. E aí a gente descobre que Ele é a nossa segurança de verdade, né? A igreja sempre considerou que o martírio é uma grande graça, né? E que a fortaleza dos mártires é algo que ninguém pode presumir ter. Presunção é uma coisa muito perigosa, né? Você presumir que é capaz, né? Como Pedro disse tantas vezes a Jesus, né? Ainda que todo mundo vai embora, eu fico aqui do teu lado, né? Vai, né? Então a igreja sempre considerou que presunção é uma coisa perigosíssima, né? Porque ela te faz imaginar o que na verdade está longe, né? Mas por outro lado a igreja reconhece na sua história muitas situações em que o Espírito Santo no momento em que a pessoa é colocada à prova, no limite das suas forças, o Espírito Santo vem em socorro e supre a fraqueza daquela pessoa com uma fortaleza inimaginável. Inimaginável. Ele é a nossa força, né? Estou lembrando aqui das carmelitas que foram mártires na Revolução Francesa, né? Aquelas carmelitas mártires do Carmelo de Compiègne. Elas eram um grupo de carmelitas que foram levadas à guilhotina, né? E uma delas tinha sido uma menina, né? Que era noviça, parece, e que tinha conseguido fugir quando o Carmelo foi invadido e as irmãs foram levadas, e ela se misturou com a multidão que estava vendo as irmãs serem martirizadas, e quando foi chegando o final, eles deixaram a priora do Carmelo como a última, né? Então cada irmã que ia até a guilhotina renovava os votos na mão da priora, recebia a bênção e era morta. Essa menina correu até a priora quando viu que as outras estavam morrendo, né? Ela correu fez os votos na mão da priora naquela hora e foi guilhotinada também. Ela poderia ter, né? Fugido, safado, né? E histórias assim existem às centenas na história da igreja. Pessoas que vendo seus irmãos serem martirizados poderiam se disfarçar e foram. Não, eu também sou cristão. O Espírito Santo é o Deus que, habitando em nós, faz a gente romper limite. O limite da nossa fraqueza, o limite da nossa covardia, né? O limite da nossa impotência. Ele faz a gente... Quando esse limite pode limitar a nossa fidelidade a Deus, o Espírito Santo entra e com uma força inesperada, ele empurra a gente para frente, né? E ainda que caiam 10.000 à direita, 1.000 à esquerda, ele mantém a gente de pé. Manter-se de pé não significa ser invulnerável, manter-se de pé significa ser fiel. E é ele quem faz isso. O Espírito Santo é a fidelidade dos mártires, é a força dos mártires. Então, no nosso dia a dia, que não é um martírio de uma vez só, mas que às vezes é exigente para chuchu, né? Quem sabe a gente não pode também dizer, Espírito Santo, hoje, sem a tua força, né? Aliás, como diz o hino, né? Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele, né? Então, hoje, Espírito Santo, se você não me fortalecer, eu não dou conta, eu caio, eu vou ser abatido, mas com a tua ajuda eu vou me manter de pé. Então fica em mim, fica comigo, vem em meu socorro. E ele surpreende a gente, né? Amém, amém. Muito bem, continuando. Tem tanta coisa legal. Olha o versículo 9. O Senhor é o teu refúgio. Aqui diz, escolheste por asilo o Altíssimo. A palavra asilo é legal, porque a gente imagina asilo uma casa onde vivem velhinhos, né? Mas olha, tem outra.
Asilo pode ser um lugar para onde você vai quando está sendo perseguido. Ah, sim. Não é? Foi asilado. Exato. Pediu asilo político, pediu asilo, né? Ou seja, num lugar eu sou mal-vindo, né? E às vezes esse lugar é a própria terra da gente. Né? E aí eu fujo para outro lugar onde eu sou recebido e sou bem-vindo. Asilado. Asilado. Ou seja, o Senhor, o Altíssimo, é o asilo, é o refúgio que a gente deve escolher. A gente pode escolher fugir para tanta coisa, né? Mas quando a gente foge para o Senhor, quando a gente escolhe a Ele como nosso asilo, quando a gente busca nele refúgio, Ele recebe a gente sempre é bem-vindo para Ele. E ali a gente encontra equilíbrio, a gente encontra graça. Quando a gente escolhe fugir para outras coisas, possivelmente o que a gente vai acabar encontrando é desequilíbrio. Se eu escolho fugir, por exemplo, para a droga, para a bebida, para o jogo, para a internet, sei lá para quê, para o trabalho. Às vezes a gente se mata de trabalhar porque é a fuga da gente. Ali a gente acaba encontrando desequilíbrio. Mas se a gente foge para o Senhor, Ele equilibra a gente. Padre Antônio, eu nunca tinha prestado atenção no verbo escolher. Escolher. Escolhestes por asilo. Então é uma opção que está nas nossas mãos, nas minhas mãos. Eu posso escolher, assim, não vou dizer que eu vou escolher a droga, mas de repente posso escolher ficar 4 horas vendo televisão, ficar 4 horas na internet. Não é nenhum pecado, mas aquilo vai... Eu não escolhi me asilar, me refugiar, buscar no Altíssimo, que é o Senhor, com quem e onde eu encontro toda a paz que eu preciso. Exato, eu posso tentar encontrar refúgio na comida. Ai. E aí aquela história, comida, não, tudo bem, comida é comida, faz, né? Mas a gente sabe que não é assim, né? Quando a gente está muito ansioso, a gente vai na comida e a gente não vai numa comida para alimentar, a gente vai numa comida normalmente doce por conta da química do corpo da gente, a gente sabe que aquilo dali pode trazer um desequilíbrio para o nosso organismo, como a internet em excesso traz um desequilíbrio para a nossa vontade, ela te torna apático, ela te torna indolente, ela te torna, sabe, você fica ali e você passa 4 horas numa coisa que você, mas o que eu vi aqui? Nada, eu fiquei mudando de canal, né, no YouTube, eu fiquei nada, não fiz nada, então ela vai te prostrando naquilo, tudo são formas de desequilíbrio, né? O senhor comentou outro dia uma palavra tão forte em relação a isso, o senhor falou de torpor, né? Sim. Entorpecimento. A gente vê entorpecente, não é só... Não. Enquanto o senhor falava, eu me lembrava. Uma das graças que se precisa... Algumas graças são muito necessárias para os tempos finais, né? Discernimento é uma grande graça. Porque as coisas vêm... emboladas, é preciso que a gente separe. O que é discernimento? Separa uma coisa da outra. Então, elas vêm emboladas, notícias vêm emboladas, palavras. Então, nos tempos finais, a gente precisa de discernimento, a gente precisa de prontidão, atenção. Foi muito do que Jesus falou no evangelho daquele domingo, em que ele falou, né, sobre as parábolas dos servos que o Senhor espera encontrar acordados. O nosso tempo é um tempo que nos adormece. O Apocalipse fala de um vinho inebriante que é dado, né, às nações. Quer dizer, é o tempo que a gente está vivendo, cara. Né? Então, se a gente não tiver esse espírito atento, esse coração desperto, a gente vai ser entorpecido por 1 milhão de coisas. E que necessariamente não são coisas tão agressivas como, por exemplo, droga ou bebida. Né? Podem ser coisas aparentemente ilícitas. Como o trabalho em exagero, que no caso do ministério é ativismo, né? Como a internet no exagero, que você pode passar o dia vendo coisas santas. Mas peraí, mas não é... O dia inteiro vendo coisas... Não é na medida santa. Quer dizer, então, no momento que eu escolho, hoje, eu escolho por asilo o Altíssimo. Quando eu escolho
por asilo altíssimo, nenhum mal me atingirá. Não que eu me torne imune, né? Não que eu não possa ter uma doença, não que eu não possa sofrer o desemprego, mas o mal na alma, né, Padre Antônio? É assim que eu estou entendendo. Sim, ele não vai te atingir. Não vai me atingir. Não vai me atingir. Eu posso estar enfrentando um momento terrível de dor ou do desemprego, ou até de traição, mas esse mal não vai fazer mal à minha alma. Nenhum flagelo chegará à minha tenda, porque eu escolhi por asilo altíssimo. É isso, Padre Antônio? Exato. Oh, É glória. isso aí. A gente passa pelo que passa, minha filha. A vida não é um mar de rosas. Não. E nunca o Senhor prometeu isso a ninguém. Pelo contrário, né? Às vezes a gente tem umas fantasias. Hoje há uma fantasia de que todo mundo tem que viver uma felicidade completa o tempo inteiro. Isso não existe, né? Se você entende felicidade completa como uma felicidade sem problemas, né? Não existe, né? Jesus disse que ele queria que nós tivéssemos alegria completa, alegria plena. Mas a alegria plena não é uma alegria de alguém que não passa por dificuldades, né? A gente está fantasiando muito e está vendendo para as pessoas um tipo de expectativa e de fantasia para as pessoas consumirem, que é muito ruim, porque causa uma frustração certa em algum momento. Né? Não há dúvida de que uma pessoa que acha que ela tem que ser feliz e esse é o alvo da vida dela, é ser feliz totalmente o tempo inteiro. É óbvio que essa pessoa em algum momento vai se frustrar muito, né? Ela não vai saber administrar os momentos que não são felizes, né? E por aí vai. Então, o negócio todo é olhar, a vida traz o que ela traz. O modo como eu vivo cada coisa, e isso está mais no meu controle do que o que a vida me põe nas mãos, né? Uhum. O que às vezes a vida me põe nas mãos não tem nenhuma possibilidade do meu controle, né? Nenhuma possibilidade, né? Mas o modo como eu vivo pode ser que tenha um pouquinho. Então é sobre isso que eu tenho que pensar. É sobre isso que eu tenho que pensar, né? E, de repente, pensar, poxa vida, eu podia viver isso de um jeito um pouquinho menos pior, né? Porque parece que às vezes a gente escolhe viver tudo do pior jeito possível. Uhum. Então, por falta de discernimento. Exato. Deixar-se atingir é uma coisa muito, né? Há uma profecia de Isaías que a gente lê algumas vezes no ano, na liturgia, que fala do Messias, né? Ele não se deixará atingir, ele não se deixará ferir, até que a sua missão esteja cumprida. Eu acredito que Jesus ele era um pouco desse tipo de pessoa que não se deixa ferir por qualquer coisa. Uhum. Como às vezes a gente é do tipo de pessoa como que se deixa ferir por tudo. Derrubar, né? naquele Exato. monte da tentação. Jesus estava em Nazaré, o pessoal não gostou do que ouviu, foram levando Jesus para o alto do monte, vamos empurrar ele daqui. Passou no meio deles, Jesus seguiu o seu caminho. Foi a primeira pregação de Jesus. Você já imaginou? Primeira vez que você vai pregar, você vai num lugar e o resultado é que as pessoas querem te jogar de um penhasco. Cara, se Jesus fosse do tipo de pessoa que se deixa ferir... Sensível. Naquele primeiro dia ele tinha desistido e voltado para casa, né? Porque, acabou. Sabe? Então, peraí, será que eu estou sendo do tipo de pessoa que se deixa ferir, que se deixa atingir por tudo? Quer dizer, se eu vou num lugar e uma pessoa me dá a impressão de que não gostou da minha presença ou porque falou alguma coisa que ficou meio atravessada, eu já desmorono, eu já desisto. Meu Deus, o que vai ser de mim, né? Então, o modo como a gente se deixa atingir pelo mal faz muita diferença, né? Talvez seja uma coisinha legal da gente pensar, será que eu não estou à flor da pele demais? Essa hipersensibilidade consigo próprio, ela às vezes ela é complicada, porque ela faz com que qualquer situação seja motivo para a gente se abater, desanimar. E não pode ser assim, né? Não dá, principalmente quando o assunto é o nosso chamado, a nossa vocação, a missão que Deus confiou a gente, a gente ali onde Deus nos colocou. É óbvio que a gente tem que ter um pouquinho de simancol, eventualmente as pessoas podem falar coisas que vão fazer a gente pensar, de repente eu não estou certo nisso ou naquilo. Mas se qualquer coisa que me diz é motivo para eu me desanimar... Alguém está
vai ganhar muito com isso, né, Padre Antônio? Alguém vai dar pulos de alegria em me ver tão vulnerável assim. Ah, fulano me olhou. E Padre Antônio hoje não me cumprimentou bem. Aí alguém vai gostar Exato. muito a dele. a gente vai recuando, fazer... recuando. Daqui a pouco você não tem onde pisar. Né? Porque eu recuei tanto que às vezes é preciso recuar, mas olha, cuidado para não fazer disso um movimento único da sua vida, né? Porque senão, como é que fica, cara? Deus te colocou aqui, suponho que ele está esperando de alguma coisa de você. Então, avance, né? Vá adiante, dê passos. Né? Às vezes precisa recuar, às vezes, mas o recuo não pode ser o único movimento da vida da gente, porque senão... Assim como o avanço também não, né? Mas equilibrar isso é que é o segredo do negócio, né? Então, sei lá, né? Chegamos a um dos meus versículos prediletos, porque aos seus anjos ele mandou que te guardem em todos os teus caminhos. Que beleza essa proteção de Deus, Padre Antônio. Que maravilha. Além do anjo da guarda, está no plural. Exato. Uau! Ô, glória! Por isso que tem o anjo da família, né? O anjo da nação, país, da o anjo paróquia. Da paróquia, né? Em Ars, na igreja onde o Santo Cura d'Ars é venerado de modo especial, que na verdade é uma basílica hoje, né? Mas a basílica foi construída pegando um pouco da igreja, onde de fato onde ele serviu. Há duas imagens de anjos, né? Uma delas traz o anjo desta paróquia. O anjo desta paróquia, né? Ah, que beleza, Padre Antônio. Eu já vi isso em alguns outros lugares. Então, em cada igreja tem o seu anjo guardião, cada um de nós, cada alma cristã tem o seu anjo guardião. E poder lembrar que a gente é tão cuidado por Deus é bom demais, né? A gente tem amigos celestiais que velam por nós, né? Há um livrinho muito precioso que eu li quando era garoto, né? Que diz uma coisa que eu gosto muito, porque nós somos da comunidade Bom Pastor, né? Então, que diz que quando um anjo ele é eleito por Deus para guardar uma alma até a sua salvação eterna, esse anjo, ele regozija de alegria, porque para os anjos, poder guardar a alma de um fiel, de um cristão que lhe é designado, de alguma maneira significa imitar o bom pastor. E para eles isso é a maior alegria, porque isso, é imitar o Antônio. Verbo encarnado, o Filho de Deus que se fez homem, que veio para cuidar dos homens. Então, apesar de os anjos serem seres puramente espirituais, portanto, seres com uma inteligência, com uma vontade, com uma santidade muito mais acabada do que a nossa, né? Eles se alegram em poder ser anjos da nossa guarda, porque eles podem, fazendo isso, fazer o que o Filho de Deus fez, que é se debruçar sobre a alma de um homem e guardá-la e cuidar dela, né? E quando nós, seres humanos, nos tornamos cuidadores dos nossos irmãos, nós estamos fazendo o mesmo movimento. Imitando o bom pastor, né? Então, acho que é um bom jeito de pensar esse mistério lindo, né, da nossa amizade com os santos anjos que nos são dados como guardiões da parte de Deus. Lembrando, Laura, que quando nós rezamos no credo, né, no credão, né, que nós rezamos em algumas ocasiões aqui na Santa Missa, né? Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. O que nós estamos professando como artigo de fé nessa hora é que Deus é o Criador de um mundo invisível, que é o mundo angélico. Portanto, nós estamos professando que nós cremos que há um mundo que foi criado por Deus, que foi posto à prova, mas que passou nessa prova, né? Assim como há também uma parcela desse mundo que foi posta à prova e que não passou na prova, né? Que são os anjos caídos. E esse mundo nos cerca. E nós fazemos parte dele, porque ele é maior do que o mundo que nós vemos apenas com os sentidos. E esse mundo sobrenatural é o mundo do qual nós fazemos parte. Portanto, nós estamos envolvidos em algo muito maior
né? E quando a gente perde essa dimensão, fica tudo muito mais estreitinho, né? Muito mais sem graça. Mas quando a gente recobra essa dimensão, a gente parece que toma o lugar da gente, né? A posição da gente em algo que é muito maior, na grandeza do que Deus criou. E a gente deve lembrar disso, né? Lembrar porque nós contamos com a ajuda de uma multidão de miríades e miríades de anjos que lutam a nosso favor. E, por outro lado, também, nós combatemos não só com a carne e o sangue, mas com os principados e potestades que nos ares, ou seja, sem que a gente veja, estão, né, lutando contra a nossa salvação, porque invejam o nosso relacionamento com Deus, a nossa amizade com Deus, né? Então, fazemos parte de tudo isso. Que coisa grandiosa. Muito grandiosa. Né? E que, apesar de sermos tão pequenos, nós somos, né, dos seres inteligentes, os menores. Né? Apesar de tão pequenos, nós temos nós temos parte num plano de Deus tão grande. E o Filho de Deus, o Verbo eterno de Deus, quis vir e assumir a nossa condição para nos elevar, né? Ele não veio, como diz a Escritura, tratar com anjos, no sentido de que ele não se tornou anjo, ele se tornou homem, né? Ele desceu até nós para elevar a criação, toda a criação. A gente faz parte desse negócio todo, cara. E não é só para alguns momentos especiais, embora em alguns momentos especiais, mas aqui ele fala em todos os caminhos, né? Em todos, quer dizer, de manhã. Como a primeira parte do Salmo vai referindo às várias horas ao acordar de noite, aqui, então, na hora que fala guardar em todos os caminhos, então, é em todos os caminhos. E enquanto o senhor falava, eu fiquei pensando, além do anjo da guarda, que está sempre conosco, né? A gente tem o anjo que nos ajuda no louvor. A gente pode dizer isso, porque tem anjo que passa o tempo todo louvando a Deus, dia e noite, né? Tem coros de anjos que tem um coro que vamos dizer assim, é inflamado nessa adoração a Deus, né? Eu sempre gosto de invocar os anjos quando alguém pede oração por cirurgia. Eu sempre peço, Senhor, manda teus anjos enfermeiros. Faço bem? Faz bem, faz bem. É claro que são maneiras de falar que a gente usa, né? Os anjos, mas Deus entende, eu acho que é bom a gente contar com a ajuda dos santos anjos, lembrando, eles te guardarão em todos os teus caminhos. Mas, no fundo, todos os nossos caminhos se resumem num único caminho. Uhum. Naquele que diz que é o caminho. O caminho. E nesse caminho que nos leva para a eternidade. Então, o grande propósito do Santo Anjo da Guarda, que muitas vezes nos livra de perigos, né, físicos, mas o grande propósito dele é nos levar sãos e salvos por esse caminho da nossa salvação, da nossa vida eterna. Então, lembrar disso, né? Eu tenho um companheiro de viagem que vai comigo e que deseja um dia se unir a mim no céu para glorificar na eternidade a Deus. Uhum. E eu conto com ele nos momentos de modo especial em que esse caminho da minha salvação se torna árduo, difícil. E eu posso pedir conselho a ele. E eu posso pedir fortalecimento a ele. Né? O meu anjo é meu amigo, né? Grandíssimo. E ele pode me ajudar, porque ele foi designado por Deus justamente para isso. Então ele se alegra nisso, de modo especial nos momentos em que a minha salvação está em perigo. Eu posso e devo me unir a ele para lutar pela minha salvação, né? Nos momentos de tentação, né? Nos momentos em que eu me sinto frágil diante das necessidades do dia a dia. Então, em todos os caminhos ele me guarda. Mas, no fundo, é porque há um único grande caminho, que é o caminho que leva a gente ao céu, né? Nesse caminho, o nosso Santo Anjo da Guarda é o nosso grande amigo, do começo até o final. Não apenas no dia 2 de outubro, né? Não. Padre Antônio, por isso é todos, né? Por isso, assim, lembrar desse amigo todos os dias, todos, né, Padre os Antônio? dias, né? Contar com essa amizade, né? As amizades nos fazem, né? Diga-me com quem andas e te direi quem é. As amizades nos fazem. Então, cultivar a amizade com esse amigo que nós não vemos, mas que é real.
e que nos ensina, portanto, a viver daquilo que a gente não vê, nos ensina a viver de fé. E, Padre Antônio, eles nos sustentarão para que não tropeces. Então, eles nos ajudam quando eu corro esse perigo de tropeçar. E como Exato. eu corro esse perigo de tropeçar pedras de todo quanto é tipo, é isso? E depois a gente continua, né? O Salmo dizendo: andarás sobre víboras e serpentes, calcarás aos pés o leão e o dragão. São todos símbolos do maligno, né? Jesus disse aos apóstolos, né, que eles passariam, né, por sobre essas coisas. Os santos anjos nos ajudam a passar por sobre essas coisas, né? Eles nos arrastam por um caminho no qual essas coisas, que são símbolos do maligno, ficam aos nossos pés. Esse é que é o segredo, né? Manter todo o mal debaixo dos pés, né? Não permitir que ele suba para cá e para cá, debaixo dos pés. E os anjos nos ajudam nisso, né? Eles nos ajudam a combater com os olhos em Deus, né? Sem ser intoxicados, sem ser entorpecidos pelo mal, pelo maligno. A gente tem lá na paróquia um pôster deste tamanho de São Miguel Arcanjo, né? Que a gente fez de um santinho da obra dos Santos Anjos. Acho que você já deve ter visto, né? Que São Miguel está com a cruz, ele não tem uma espada, ele tem a cruz nas mãos, né? Ele está de olhos fechados, ele está vestido como um guerreiro, mas de olhos fechados. Porque na luta na qual nós estamos, que é o bom combate, a gente não vence encarando o inimigo, a gente vence com a atenção firme em Deus. Então é tipo aquela coisa, mão na massa, mas coração em Deus, sabe? Recolhimento, não se deixe perturbar, porque às vezes há pessoas que ficam tão assustadas e às vezes tão envolvidas com o inimigo que parece que perdem a atenção do Senhor, né? Como há pessoas que ficam tão mobilizadas pelo problema que passam o dia inteiro pensando no problema, e o fato de você estar pensando o dia inteiro no problema não significa que você vai resolvê-lo, né? Então, essa estampa de São Miguel, ele está lutando, mas ele está com os olhos fechados, porque ele está recolhido em Deus. Nossa. Né? O coração está em Deus, corações ao alto, e dragões e serpentes e leões debaixo dos pés. As coisas têm que ir para o lugar na vida da gente, né? Corações ao alto. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E você chega onde o teu coração chega antes, né? O coração leva a gente. Então o coração tem que estar no alto, né? E essas coisas debaixo dos pés. Laura, é muita coisa, mas a gente tem que parar, porque senão daqui a pouco o povo foi embora e a gente continua aqui conversando. Mas o Salmo 90 é de uma riqueza linda. Vamos fazer assim, o próximo encontro a gente termina o Salmo 90. Porque os três últimos? Essas três. É muito lindo esse negócio, cara. Tá bom. Porque fala de união com Deus. Pois né? é. Fala sobre invocar o nome do Senhor. Fala sobre a glória de Deus, que é um assunto importante na Bíblia. O que é a glória de Deus? Eita, então acho que vai ter que ter o Salmo 90... Parte 3, a volta. Beleza? Tá a bom, gente deixa para a próxima. Irmãos queridos, um abração. Espero que a conversa possa ter ajudado os irmãos de algum modo, né? Mas tamo junto. Vamos lá, Laura. Tamo junto. Abração. Tamo junto também. Abração, Padre Antônio. Até logo. Tchau, irmãos.